dizer as alterações. Portanto, ele deu as características e vocês dizem o quê? Há assim e há de outra forma. Eu peço, olha, como aquela que diz que sai sempre, esta pergunta sai qual é o valor. Distinga Deno, Castellano Pimentoso ou vice-versa, ou Castellano Pimentoso da Deno. Eu fico toda escolha. A maior parte é perguntas, ou seja, é ligeiramente maior que o de Max, mas faz mais rápido, não faz tanta mão, não tem nada a ver. Não, São eu coisas mais estava fáceis. no fim da primeira página e estava com uma coisa. São coisas mais. São coisas diferentes. Uma hora? Mais os 10, 15 minutos? Uma hora? É fácil sempre assim. Se ele resolve o teste em 20 minutos, vocês têm que conseguir resolver em 60. Mas isso. Quer dizer que é possível. Pronto. É fácil sempre assim. E na sessão, quando eu resolvo, não faço só com as características que eu peço. Eu indico-me 2 ou 3 que eu distingo, mas diz isto são 2 ou 3, existem 5 ou 6. Só que eu tenho que as ter lá para não me esquecer, porque em caso vocês às vezes vão buscar umas. Não lembram. São ler, quando eu digo que define ou as típicas, que são as que aparecem mais vezes, pronto, aí vocês têm que saber. É isso que eu digo. Normalmente, em si, então, o truque é um conjunto de características, há aquelas características ali, domina quase em 4, normalmente, que depois tem muito a ver com maior relação, ou é muito maior, ou mais regularidade, ou cromatina, andam muitas delas andam ali assim. Ok. Então fiquei. Agora é que são as perguntas. Não, Perguntas se que é fácil. funciona assim, É tudo. aqui não há. Quem vê as aulas sabe o que é importante. Depois é, a professora na falar nisso. Entender. Ou então, posso dizer, operação e radiação, isso não sai. Não sai. Não, mas o Dio sai. O que é que era mais nessa aula? O que é que era mais? É só isso, porque o senhor só deu até a informação e depois a radiação não deu. Sim, Não. nem a ver para onde e PowerPoint para nada. Incrível. Ainda bem, porque eu só vi. Mas O sai, vídeo sai. saber o que é que está associado dentro. Bem, pode ser. Nós características. Posso ter uma pergunta direta, como por exemplo, perguntar qual é a importância na informação De clínica da saber ADI, se por tem exemplo. Aí tem que escrever muita coisa. Posso fazer ao contrário, posso ter ao contrário, dizer assim, em que situações é que as células endometriais, por exemplo, surgem após o 12º dia e explique porque que isso acontece. Pode ser assim, ou pode ser qual é o micro-organismo normalmente associado ao DIM e porquê, também dá, pode fazer assim. Essa vai sair. Viram? Também posso fazer ao contrário de qual é o micro-organismo associado e porquê. Pronto, também dá. Nestas aqui, vocês estão a responder por partes. Não dizer tudo. O que é que está associado? Por exemplo, assim, qual é a diferença, se for assim, qual é a diferença do DIU em relação à informação clínica? É tudo. As células endometriais podem surgir, o actinomyces pode estar presente e provoca alterações nas células, pode ser confundido com o adeno e com o HCI. Pronto. Se for, ao contrário, a perguntar porque é que as células endometriais surgem, vocês têm que dizer porque, como é um objeto estranho, vai provocar uma descamação artificial. Se for pelo actinomyces, porquê? Porque vai provocar alterações químicas exatamente, que também como é um objeto estranho, reduz também o oxigênio e como o actinomyces é anaeróbio, então logo é mais propenso a surgir. Por exemplo. Há várias formas de. Eu posso perguntar. Porque assim, a forma mais fácil é a direta, porque aí vocês, mesmo que falhem algumas coisas, vai contabilizando. As outras são perguntas mais específicas, no qual a justificação é uma coisa muito. É fácil de identificar. Vai sair o mecanismo do HPV. Agora com. É a pergunta grande. Isso deve ser a pergunta.
O HPV é o mais importante, né? Então pronto. Pode ter uma pergunta de forma geral, no qual vocês têm que falar do mecanismo todo, né? Desde o latente ao ativo. Pode ser a pergunta feita de forma a que apenas têm que falar sobre a parte latente ou sobre a parte ativa, conforme a pergunta é feita. Mas, é assim, imagina, se não for da forma geral, tem que falar sobre tudo, só para falar sobre uma coisa específica, se vocês colocam lá tudo, eu não contabilizo nada, eu dou mesmo zero. Aí não, porque aí vocês estão a fazer parte, eu tenho que escolher o que está bem, né? Eu iria zero. No momento em que vocês têm que identificar qual é a parte, aí não há hipótese, têm que identificar e fazer. Porque há uns que fazem isso, metem tudo na sala e metem tudo, eu dou zero. Só dou 0,1 se a pessoa precisar de 0,1 para nas combates. Professor, não é preciso saber especificamente o que é que o E6 ou o E7 fazem. Se é preciso sabermos o que é que o E6 e o E7 fazem. Tipo, especificamente, ou é só saber Sim, não. É só saber que aqueles dois vão causar a subscrição deles, não precisa saber o que é que eles Não, fazem. vocês dessa parte do ativo, vocês têm que saber da tal perda do E4 e do E2, que aumenta a expressão do E6 e do E7, e isso provoca Inativação. inativação da retinoblastoma e depois o que é que isso causa também. Não. Há integração, mas não, mas o que é que isso faz em termos de ciclo? Há a perda do controle da divisão mitótica e aumento da proliferação celular. Então, ao final tem que saber tudo. Não é saber tudo. Se forem àquele quadro, há coisas muito mais. Mas pronto, isto é um mecanismo geral e principal assim que acaba por interessar. E que depois disso, no final, ainda cabe o ciclo de maturação das células. Sim. E aí começa a tal probabilidade de evoluir, não esqueçam a probabilidade de evoluir para o protocolo. Se quiser que eu escreva isso tudo, Vão manter ainda. não é preciso. Sorte na fazer como o professor Eduardo, faz um quadradinho e quem se de lá. Ai sim, agora fiz isso. Esqueci. Não, mas isso é horrível. Eu tinha de calcular as palavras que escrevia. Pior é isso, mas não podemos escrever no sítio. Na casa já sabem que isso não é, deixem-se identificar. E canetas normais, não é que é canetas que borram a pintura para o outro lado. Não, mas é para não, caneta normal, ok? Professor, da parte da hiperplasia das células de reserva, também temos de saber como é que funciona isso. Claro, tudo, isso é importantíssimo. Sim. Podes Então, tens o processo normal, tens o processo de metapolisia e tens a probabilidade de provocar adeno ou Existem, podem ocorrer três processos, certo? sim, normal, O normal, depois a metaplasia. e depois o desenvolvimento de células malignas. E nós temos que explicar, o professor pode explicar os três ou só um deles? É a mesma forma, como eu disse, forma de direta é mais fácil, no qual vocês põem tudo e eu avalio o que é que vocês colocaram lá, ou eu faço a pergunta de forma que podem só falar de um ou do outro. Isso agora tem. Ou podem nem esquecer isso. Eu digo que é importante porque sempre, vocês têm que saber isso de. Mas, por exemplo, na parte do normal e da metaplasia, o que é que há assim mais para dizer? O que é que na parte do processo normal e da metaplasia? Olha, posso fazer as perguntas de várias formas, que é, por exemplo, posso ir por a parte de. Deixa eu pensar. Normal e da metaplasia. Posso ir pela forma de perguntar através da zona de transição ou de transformação, porque isso é incluído, né? O normal vai para lá, quando vais fazer a metaplasia, há esse processo. Porque é que é importante por aí? Estás a ver? Porque assim, para falar especificamente da hiperplasia de reserva, aí tem, desse processo que tu estás a falar, aí tem que fazer a pergunta direta para vocês falarem do processo todo. Pronto, né? Mas eu posso depois ir por partes, no qual é, sei lá, posso ir qual é a importância da zona de transformação, posso ir qual é o processo que está envolvido na zona de transição e qual é a sua importância, aí tem que ir pela metaplasia para mitose e depois ir dizer o que é que isso vai fazer. Há várias formas de depois estar a poder perguntar.
É que dá, é que eu digo, eu aqui posso, a resposta pode ser a mesma e eu consigo fazer a mesma pergunta. Posso usar zona de transformação, posso usar zona de transição, posso usar JEC também. Pode ser uma coisa também muito básica e dizer o que é que significa o JEC, basicamente, ou o que é que entende por JEC, que é. Sim, basicamente vocês devem dizer é a transição de um critério para o outro, através da programação, blá, e o processo envolvido nisso é a metodologia pavimatosa, por exemplo. Nem por aí, assim. Há várias formas. Sim. Identificar. Como é que vocês identificaram quando foram lá? Sim, mas tinha lá 2 ou 3, tanta coisa. Não? Mas então vimos como no gráfico. Não vai perguntar no sintoma Nem sei não vimos. Ou seja, mais um vídeo é 8 cruzes só. E esta tudo calculou assim. Durou Esta vez lá a barata. única diferença é que ela faz planos. Tem questão? Sim. Não, não posso fazer a pergunta. Sim, e a diferença entre ela e a câmera. Isto não é assim, vou precisar aí. Saber as características. Convém saber e ter que saber. É isso. Convém ter. Quando temos tricomonas, obrigatório temos tricomonas. Não, ao contrário. É que a senhora disse uma coisa, depois a senhora Rita disse outra e depois eu perdi. A senhora disse ao contrário. Não, é o que está normalmente associado a tricomonas é o ectotrix. Mas se tiver Bratatrix, não temos obrigatoriamente Eu pensava que era ao contrário. Eu Ajudar tinha maneira desta forma na aula. Quando eu falei da aula, mas quando é só tricomonas, não posso ir a Como é que é? Quando se tem Bratatrix, tem-se tricomonas, mas quando tem Não é tem que ser. Pronto, Mas tu está certo, então, como é que mas isso? quando não é tricomonas, quando não se tem Bratatrix. Sim, está bem. É as duas, Então, mas é assim, uma não é eu disse que o ectotrix, o microorganismo normalmente associado a tricomonas é o ectotrix. Ou seja, quando o ectotrix está presente, em princípio temos tricomonas. Em princípio. É certo, nada é certo, nada é 100%. Temos tricomonas, podemos ter ou não necessariamente. Sim, se for em termos de. Ou seja, se tens tricomonas, não quer dizer que tenhas o ectotrix. Mas se vês o ectotrix, em princípio há tricomonas. Okay. Mas é assim, nunca vou fazer um jogo de palavras desse género assim, normalmente. Normalmente, se saísse alguma coisa, era, por exemplo, qual é que é o micro-organismo normalmente associado a tricomonas? Então, pode ser isso, né? Ou se não podia fazer, ou mesmo fazer só ao contrário. Quando temos tricomonas, qual é que é o micro-organismo que podes observar? Por exemplo. A resposta é a mesma. Não é... Porque isso é um jogo de um bocadinho de palavras. Mas eu não sei, olha, Henrique. Não, estou a ligar, ela está a ligar atrás da sossegadinha, está a ligar. Sai tudo bem, sim, com 30 perguntas ainda consigo. Se fosse no exame, sim, no exame dá para quase tudo. No exame dá para... É difícil também. Isto não é exame? O exame de curso. Isso para mim nem é exame, 30 perguntas nem é. Não, Perguntar a vocês depois já não tenho tempo assim. Se ainda nem começou bem, desses quantos mais fizesse maior. Só quero... Joga ao ar, faço um círculo. Não, faz nas escadas. Cada programa é um certo. Podemos chegar a ser a rua. O problema é que nas escadas. Todos escrevem umas cábulas, uma coisa de empresa, Já disse como é que era. cábulas iguais. Notas de 5 notas diferentes. Sim, é quando elas vão na universidade. Eu sei que não fiquei aqui, mas a parte mais do celular não aplicar Não é destruir, é ativar.
arte não faço. Só de tocar isso, por isso. Pois é isso, depois só se vê a gente. Eu já vi esse comprar do Rio. Olha, eu tinha visto. Sim, sim. Só circular a moderação circular. Essa é a minha preocupação. Não vai deixar, eu quero tirar. Comparação. Guilherme é especial. Não sai de simulação. Guilherme é especial. Não só esses três? Não, depois vocês relações. Não. Como assim já está? Não, sim, não, causas, sim, né? Não é que quais são os normal, não, mas os da metodologia pavimentação, tens situações que levam aqui à loucura, isso tem que saber. Vocês aqui é Eu deixo cá um bocadinho. Não sou muito eu. Vocês estão a volta. Sim, é grande. Para mim, uma cena que eu para mim escrevi Estamos a falar em traumatismos, parte hormonal, diminuição do pH vaginal, situações que causam, que provocam a metaplasia. Mas isso está nos aulas, está para escrito em algum lado. E acho que na primeira ou na segunda aula está para aí. Tem uma setinha e tudo a apontar e tem lá um... Uma coisa pequena, porque é que a Rita levou um cachaço enquanto eu ia. Sim, fiquei sem poder também. Foi porque eu estava a fazer aquilo mal. Eu passei e ela disse que o grande corava as micobactérias. Sabe que eu depois eu sabia a resposta, mas depois eu não escrevi. Então sabia, eu escrevia. Mas o garoto já foi de 20 no prático também. Eu tinha acabado de dizer, mas esqueçam-se, pôr as figas elásticas, e ela depois conseguiu fazer tudo e pôr figas elásticas tudo lá, mas esqueceu-se para tudo. Aí ficou provado, ficou de ver. No teórico depois também são. Na prática ela me dizia as figas elásticas estavam à frente, mas não me muito oxilina. Descobre. Depois. Estava a ver quase que isso não vai chumbar, já viste? Ai, viu? Presença ou ausência da componente geral. Não, então, zona de simulação, zona de transição, JEC, que é assim. Isto é das duas formas de fazer relatório. E qual é? Ou seja, não é critério para ser satisfatório, é qualidade. Qualidade é, basicamente, tu tens lá a presença de células endocefficais ou células metaplásicas, quer dizer que tu tens a zona de transformação. Se tens a zona de transformação, então é aumentar a qualidade, porque normalmente é onde ocorre a maior parte das alterações e funções. Está certo? Presença ou ausência do componente endoceffical, que é células endocefficais, ou zona de transformação, que é as células metaplásicas. Isto é a mesma coisa, atenção, componente endoceffical, células endocefficais, zona de transformação, células metaplásicas é a mesma coisa. Ou seja, isto não é. Ou seja, imagina, para dizer a pergunta não tens de pôr estes dois, é pôr um deles porque é a mesma coisa. Sim, zona de transformação. Zona componente endoceffical são células endocefficais, zona de transformação ou transição é as células metaplásicas. Sim. Eu não lembro qual é, Sim. Até à pubertade, ou seja, isto é a infância. Na infância está dentro. Na puberdade, com as hormonas, a alteração do pH, tudo, a gente passa por isto o exocolo. E na menopausa não tens hormonas outra vez, volta para dentro, e entra o colo. Pois é, está mais para um lado do que para o outro, é porque está mais para o endocolo do que para o exocolo, mas é sempre o meio dos dois, né? Sim. Mas neste Aquilo é assim, ou seja, quando interessa, vamos fazer na menopausa e isso, ele está lá dentro, acontece a mesma coisa que lá dentro. E aqui quer dizer que, por exemplo, ele está naquela zona.
As ómetras não vão ficar aqui, ou seja, digo a dizer que inicialmente pode estar ali no menopausa, mas maioritariamente já está no exocolo. Depois ao contrário, quando não tens hormônios na menopausa ou na infância, ao contrário, ele está cá dentro e ele parece que está um bocadinho fora do exocolo. Mas pronto. Mas aqui o que interessa aqui é que as ómetras vais ver as células são as células metaplásicas e depois também as espermatosas. Está a haver o tal processo de inflamação. Sim? E é importante saber também quais são as causas que levam a que haja metaplasia, por exemplo. Causas da metaplasia. Aponta. Alteração da gravidez vaginal e hormonas. Não estão todas no slide. Falta o traumatismo. Não tem nada a ver. Isso aqui tem a ver com método convencional. E é uma coisa que pode ser não. Isso aqui é falar. É fisiologia, outras coisas não. Isso é em geral, Isso é mesmo que como falávamos no início da aula, tem as vantagens da cirurgia convencional, as vantagens e as vantagens da líquida e as vantagens. É mais ou menos isso? Não, mas aí é mais. Atenção, se for convencional líquido, aí tem a ver mesmo com as amostras. Por exemplo, o meu líquido tem monocamada ou tem subposição de camadas. O convencional tem a preservação da morfologia celular e tem um maior detalhe nuclear. Um tem amostras satisfatórias, o outro é muito mais reduzido. Depois tens, a amostra é 100% utilizada, a outra não, a outra é descartada. Ou seja, como tens o 100%, o que é que podes fazer? Podes repetir se quiseres, podes fazer dedos complementares. Basicamente, a vantagem que o convencional tem a mais é no contexto citológico, ou seja, porque com a morfologia toda não te escapa lá nada. Mas, no entanto, é mais difícil ver porque tens muita subposição, tens sujidade, o aumento das amostras satisfatórias é maior por causa disso. Se partires a lâmina, não tens mais nenhuma, só se mandarem duas. Às vezes não dá por duas. Já não se faz muito disso. Não, isto é a maior parte do líquido. Pode haver um sítio ou outro que faça assim. Em Espanha faziam até há pouco tempo, na parte sul de Espanha. Não usavam meio líquido ainda. Usavam mais no. É assim. Porque é assim, por exemplo, o convencional, isto tem tudo a ver com investimento. Quer dizer, tu produzes meio líquido, tens de ter máquinas, tens de ter equipamentos, tens de ter reagentes. Tudo específico para aquilo, custa dinheiro. Milhares e milhares. Enquanto o convencional é básico. Imagina, se vês num laboratório e esteja a produzir, não vou dizer em massa, mas algum número, uma lâmina convencional custa 10 cêntimos e uma lâmina de meio líquido custa 1 euro. Estás a ver? Óbvio que depois, se estiveres em grande volume, o meio líquido acaba por ser muito melhor, porque é mais rápido, blá blá blá, mas se tivéssemos num volume normal, imagina, sei lá, 40 lâminas por dia. Ter um convencional era até mais barato, porque tu não tinhas que investir com a zona, não tinhas que ter equipamento, não tinhas que ter uns reagentes, a lâmina vinha, fazias a coloração para a manipular e estava pronta para a avaliação. Isto é metaplasia para mim. O meu líquido que veio trazer foi isso. Normalmente isto tem a ver com o maior volume de trabalho, torna-se muito mais fácil, vês muito mais rápido
e depois também podes fazer técnicas complementares. Mas agora isto vai tudo mudar. O Cintec agora, não sei como é que isso vai ser. Por enquanto. Estou ao KPV, nós temos de saber os projetos que são responsáveis por fazer parte do... Não, tens de saber que os mais importantes. É 2 e 4, depois com o E6 e com o E7. Depois o que é que isso dá? É 2, é 4. Sim. Mas isso está explicado. É 2 e 4. A perda do E2 e do E4 leva à substituição do E6 e do E7, que leva à inativação do P53 e do nível da soma, que leva a um descontrole da divisão mitótica e da flutuação solar, que leva à quebra do ciclo de maturação solar. E daí aumenta a probabilidade ou aumenta o potencial de desenvolvimento de alterações malignas. Não tem que dar por exemplo, o E2 é para a relação transcrição. Já disse o que era? Professor, pode explicar a parte do banho? É, isso também é comigo lá no Na aula falou em células intercalares e eu... Não, sim, não. Macroplasia, a macroplasia tubária e na macroplasia tubária só para vocês perceberem que não existe a macroplasia fragmentosa, existe a macroplasia tubária e perceber que quando tem essa macroplasia tubária que ela se pode confundir com a adenocarcinoma. Porquê? Saber quais são as características que ela tem que podem confundir e o que é que ela tem lá que ajuda a não ser. Primeiro, as alterações não são tão agressivas, não são tão evidentes. Não. A principal de todas é que a volta terminal mas se nós conseguires ver, tens que ir pelo. Ou seja, aquilo que te confunde, né? Estás a fazer um screening 100 vezes, tu vês ali, vês as salas que não estão normais, aquilo que te confunde é que quando passas para 400 vais ver e vais ver que o grau de agressividade não é o suficiente para depois ser considerado. Temos isso de uma forma geral, como disse agora, o grau de agressividade das doenças. Sim, se ele perguntar isso assim uma coisa, pode perguntar, mas normalmente quando eu pergunto isso, pergunto as características. Porquê que a metodologia de vários se pode confundir com o adenocarcinoma? Ou indico duas características que distinguem a metodologia tubária de adeno, ou ao contrário, distingue adeno se é o Z de metodologia tubária, é lá quem escolhe primeiro. Se for o adeno primeiro, é o adeno primeiro. E as características do adeno? Se for não, dizes da metodologia. Ou distingue, ou se não, indico porquê que isto se confunde com aquilo. Sim, É movimental, tem que Por exemplo, se for assim, também posso fazer. De forma que tu escrevas, que é porquê que a metodologia tubária se confunde com a adeno. Pode ser assim. Não digo mesmo. Isto é a forma que tu podes ir falando e dá para dizer, porque tem características semelhantes com, por exemplo, esta e esta, mas a placa terminal dos símbolos estão sempre presentes, logo é sinal de prioridade. Podes ir por aí. Se ele perguntar características, a gente já nem pode. Indique-me 2 ou 3 características que a metodologia tubária tem que se confunde com o adeno. E falas, é o aumento do núcleo, é o surgimento do nuclear É mais girar primeiro. há várias formas de dizer a mesma coisa. Vai tudo de ligeiras e irregularidades. Mas eu percebo mesmo o que é que tu disseste, aquela parte das relações intercalares e isso não... Não, isso não, porque na primeira se falares onde é que também não vai dizer. Mas pronto, a tubária convém saber porque ela existe, né? Ela está lá. E vocês vão para a estágio, imagina que por acaso vêm aqui e é a primeira vez que vêm, mas o que é que isto é? Nunca viste isto. Mas tu também lá tu não vais estar a ver essas intercalares, nada disso. Tu vais ver as alterações que dá. Eu falei naquilo que dá, eu acabo a originar. Mas ainda tem muita diferença porque tu na prática acabas por não estar a observar isso. Na metodologia experimental, não. Vamos ver as salas todas, as características todas delas, tens que saber, não é? Ainda se foquem só nas alterações, né? Também convém saber características das salas superficiais, intermediárias, basais. Eu gostava de incidir muito sobre, por exemplo, a parte inicial dos comidas de batata feminino, batata feminino. Não, é preciso isso à frente. Não é só disso, só para depois. Só um contexto do que é que assim. Exatamente, sim. E no máximo saber aquela imagem que estava ali, no qual diz onde está o polo de luto, onde é o isocolo, onde é o exocolo. Mas tipo coisas de um ovário, Não. Ainda bem.
Se vocês já estão em anatomia primeiro ano, né? Ou seja, Mas é assim, eu quero não posso dar uma aula. Sim, começava a ver mais. E eu já cortei, tipo, imagina, aquilo é tipo resumo, é tipo mesmo só o básico, só para vocês só integrar um bocadinho, para não perder muito tempo. Mas, então não era preciso estar lá, estou só a confundir. não, tem que ter. Mas eu dar mais coisas, deixar até. Não, tem que ser. E já vais começar, há pessoas que não saem só saem duas, não é? Já vos disse, tu só vais perceber isto quando fores fazer os estágios de anatomia. Quando fores fazer os estágios de anatomia, vais ver que tu aprendeste aqui, comigo, porque eu estou a fazer os estágios de anatomia porque estas cadeiras são eu que uso basicamente, né? Menos aí Histotec, mas mesmo assim o que é do EMETS. Vocês em Histotec vão coisa, mas vocês vão ver o que dão em Histotec e posteriormente Imuno e Cito, vocês vão ver o que eu já ensinei e o que vocês precisam saber lá, pelo menos 80% do que eu deu aqui. Está lá, pelo menos 80, para não dizer 90, mas pelo menos 80. Mas mandou um e-mail assim, obrigada, Silvia. Ajudou. Já se me várias vezes. Não queria ser especial, filho. Era mais Fazer uma um. Era mais um. Ajuda lá que a Rita que ela está a vocês. Quem é a Rita? Sou a minha primeira amiga. Na JEC, a metaplasia é um processo normal. A metaplasia é sempre um processo normal. Ok. Na JEC é a pavimentosa, tipo a cena normal, por assim dizer. Né? Metaplasia, assim, não podes só dizer metaplasia, tens de metaplasia que é metaplasia. Mas este aqui é o que causa uma metaplasia maligna, não é? Não é uma metaplasia maligna. Não, só é causado por infecções do HPV, não é? Ela está a confundir porque isto. Está aqui metaplasia maligna e tem infecções, diminuição do pH vaginal e traumatismo. Mas a única causa que Não podes ir por aí, não. Pois, é isso. Não podes ir por aí. Tu tens de pensar é que infecções não têm de ser com o HPV, pode ser qualquer infecção, diminuição do pH vaginal, traumatismo, descontrole hormonal, tudo situações, ou questões endócrinas, tudo situações que podem provocar a metaplasia pigmentosa. A metaplasia pigmentosa exatamente, é um processo, é um processo protector, ok? Nada. Agora, depois isto aqui, não é considerado uma condição permanente. Agora, o que acontece é assim, no processo da metaplasia pigmentosa, como está a existir uma reprogramação celular, está mais suscetível a infecções e a poder apanhar, e depois aí, se és infectada, por exemplo, pode ser infectada por qualquer microorganismo, mas depois há o vírus do HPV, que aí depois pode resultar, né, pode ser. Vai ser a mesma coisa que isto, slides diferentes, mas é a mesma coisa. Isto é o facto que está. É da metaplasia, sim. Mas sem geral, que está aqui. Não, eu digo, não. Informação barra infecção. Situações, porque infecção provoca informação. Por isso, podes pensar que é protetor. Processo normal da vida. Ela está aqui mais bonita. Aqui, os métodos moleculares. Esta palha que o professor meteu. Qual palha? Isto. É tudo importante. Não. Tudo importante. É o exame inteiro. Não, provas para tudo. Sentes é o mais importante de todos. Tem que saber sempre. Vou contar outra. Este é o que está no estágio. Isto é o que está no estágio. Saber, não Nível de pagar, estágio. Isto é nível de estágio. Não é isso. Já Nós não temos de saber se a cena de 50% vai ter RNA. Exatamente, já não tem mais um parcial e total. É feito em PCRs, ok, não esqueçam disso. Sim, Meu Deus. ok, mas tipo, nós temos de saber tipo, que este coisa, o líquido, tipo, coisas Não, tens de saber que o zoológico. É o método da RNA. Tens de saber que é da genotipagem parcial e que é de RNA. Pronto, eu disse, esta palha toda que o professor meteu não é necessária. Diga só que Não, não. É só, é porque genotipagem. Então, mas não ouviste a minha aula? Era a minha aula, falei. O que é era importante? É necessário, então. Mas a parte final, por exemplo, no último É porque o professor slide, disse agora que era necessário que o último slide. que eu ainda disse que o professor falou da hibridação e isso é importante saber o processo disso. Pois é isso, essa é a minha questão também. Sim, sim. É Isto agora é o novo. o que é que acontece Eu acho que bidimensional e tridimensional. Sim. Quer dizer que sai esses. Em caso de ver lá. Isto porquê? Porque isto agora é nova tecnologia que, por exemplo, no litoral alentejano, vocês estão a usar. É o hybrid spot. Isto é o hybrid spot. Aqui, ele vem aqui. Isto é do hybrid spot. E aí vocês vão. Vocês vão usar. Está aqui.
Olha, aqui está aqui isto 5, não é isto? Isso estão aqui todos. Isto é o que vocês vão fazer. Vocês não vão fazer. Eu carrego no botão, Para receber a informação. Porque isto aqui, em princípio, o futuro agora o que eles pretendem é que os hospitais comecem a estar proibidos de suporte. Por enquanto, isto porquê? Porque ele funciona, em vez de ter várias máquinas, ele funciona por kits. Então pode ser o kit para o HPV, pode ser o kit para os micro-organismos, para os vírus, para doenças de transmissão sexual, para tudo, percebes? E depois tens uma máquina que faz tudo. É o que eles querem, Então, é melhor ler aquela parte final das pessoas explicarem o processo da imigração e ganhar algo, ganhar algo. Sim, mas de uma forma, se sair é sempre de uma forma, basicamente qual é a vantagem que este novo tipo de fluxo de membrana é em relação ao outro. Okay? Pronto, mas aqui é só necessário saber a parte. Sintec não há hipótese, é saber tudo. Pronto, mas é aquela. Mas agora vai o que eu ter quero dizer é mais ou menos tipo. Porque é que é necessário tipo. Tipo sana e aquela coisa, Não, faz queres assim lá. o KISS 67 e. Tens de saber que o Sintec. O O Sintec, que é isso, o Sintec é uma técnica de imunocitoquímica, ok? Utiliza anticorpos P16 e PI67. Okay? Não analisa a morfologia, mas sim a reatividade destes marcadores. Em condições normais só pode estar presente só pode estar presente numa sala, seja um ou outro, não interessa qual. Em situações anormais ou não normais, estão os dois expressos. E quando os dois estão expressos numa célula, significa que a célula está em transformação oncótica. Ou seja, não quer dizer que ela já esteja integrada no genoma, mas para aí caminha. Okay? Porque pode ser uma alcil, a mesma, e já com aquilo lá, okay? Que quer dizer que, ou seja, está em processo de transformação. Ainda não é, mas vai se transformar. Pode ser as duas. Se for um HCl mesmo, ela está lá, mas pode também aparecer em células que são consideradas GLCil, porque, ou seja, está em transformação oncótica. Isto nem é como a gente faz assim, já está, não é? É um processo. É um processo, é assim, a gente nunca pode estar a excluir coisas de que não há branco e nem preto, há zonas cinzentas, nem porque isto é um processo, está em transformação. Então mesmo o HCl pode ter as duas, em simultâneo, e está em transformação oncótica e depois ir para uma HCl. Porque é assim, o problema era, muitas vezes, o que é que acontece, é por isso que o Sintec agora vai ser um bocado no futuro, óbvio, não é perfeito, eles têm os seus problemas, mas o que é que ele faz? Já mostrou, todos os estudos já mostrou que em termos de, por exemplo, reduz a quantidade de lâminas de falsos positivos, que reduz para aí, imagina, se 60% a 70% das pessoas que vão fazer colposcopia é desnecessário, ele reduz esses 60% a 70% tipo para 20, 30. É muito. Se falarmos em 10, 20 números, não, mas vamos falar em milhares, são muitos mesmo que está a repetir. Porquê? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, tinha alcil e eles diziam para ir para colposcopia, né, por causa do HPV de alto risco, pode ter tinha alcil, e a pessoa ia. Mas se tu fizeres o Sintec, imagina, tu estás a fazer, dás alcil, né, deu HPV de alto risco do cóccus, mas não era os 16 e 18, era os 33, outros, e tu então ias ver a citologia. E na citologia vias um alcil e dizias, ok, está bem. Como sabes que aquilo marca tanto a fase de latente como a ativa, ok, tem colposcopia com a pessoa, lá vai ela. Mas o Sintec dá o alto risco, vai para o Sintec, e o Sintec não marca, não te dá nada. Então não vale a pena a pessoa, ou seja, a pessoa daqui a um ano, ou 6 meses, um ano, tem que voltar lá para ver, porque como deu positivo, vai ver se agora já existiu alguma coisa ou não. E enquanto o Sintec der negativo, a pessoa não tem que fazer colposcopia. Só deu positivo na genotipagem. Exato. Porque é assim, imagina, se der negativo na genotipagem, tu já não fazes nada. Então a pessoa só volta daqui a 3 ou 5 anos. Se a genotipagem dá positivo, no momento em que a genotipagem dá positiva, ali entre 6 meses ou 1 ano, tu tens que voltar. Depende depois do resultado lá que ele mas a pessoa tem que voltar. A diferença é que se o Sintec dá positivo, colposcopia, já não há hipótese, tens que tirar a biópsia e perceber se a pessoa, o que é que a pessoa já tem mesmo. Enquanto o Sintec não der positivo, a pessoa não vai à colposcopia. Então reduz aquele stress, tenho um câncer, tenho não sei o quê, não, ok, está bem, tem. Tu sabes que isto, imagina, até a pessoa passar de ano para voltar lá e o sistema imunitário combateu e já nem sequer tem nada.
pode continuar até, a pessoa pode ir lá todos os anos e durante 20 anos está sempre a estar positivo e não acontece nada. Conheço de uma pessoa que trabalhava aqui na escola que estava em volta nisso há 7 anos, porque o HPV dava positivo, mas a citologia, não era assim sequer, era a citologia dava negativa. Nem sequer era a asca, ou seja, dava negativa, não tinha alterações nenhumas. Então basicamente era o quê? A pessoa estava infectada pelo HPV, mas estava na sua fase latente, é que nem sequer estava a afetar as células ainda. Ou seja, o sistema imunitário estava, tu podes ter aquilo lá. E então andou 6 ou 7 anos sempre em volta com aquilo e nunca tinha nada. Graças a Deus também, não é? Mas pronto, é possível. E digo 6 ou 7 anos porque, pelo que eu percebi, agora recentemente, já dá negativo o teste agora. Agora já tem que ir. Agora só daqui a 3 anos, cara, tem a ver com a idade. Depois com a idade também. Depois aquilo que vem 3 e depois nunca. Mas basicamente só se faz esta imunocitoquímica depois da citologia da positivo também? Não, é assim. Isto hoje em dia, o Sintec, até há pouco tempo, estava a ser utilizado, nem todos usavam, né? Isto era mais para os privados, os públicos só há vezes, mas o que estavam a usar era a genotipagem dá positiva, a citologia dá negativa, então fazias o Sintec para ter a certeza. Ou seja, depois nem sempre usavas. Era em casos muito específicos que não havia a concordância dos resultados. E havia privados que faziam sempre o Sintec. Era mais um meio, independentemente da citologia dar positiva ou não, faziam sempre de confirmação. Porque é um privado, tu pagas isso não interessa. Está pago e falares sempre. Agora, nos públicos, o que eles vão fazer, já passou, mas ainda ninguém está a fazer, né? Vamos ver quando vai ser implementado, é que a citologia deixa-se de fazer, só se faz em certas situações, e o Sintec, ou seja, exatamente, passa agora a fazer assim. E só em determinadas situações é que depois se faz a citologia. Mas isso ainda está em negociações se vai ser consigo, em interior da República, ou se, normalmente, depois isto há adaptações, ou se eles ainda vão, porque eles querem fazer um encontro, não sei do quê, para discutirem essas ideias, porque há pessoal, os citotécnicos estão todos contra de tirar a citologia assim de repente. E querem que a citologia esteja presente ali em mais casos em que se faça a mesma. Aceitam que o Sintec, ok, pode levar o grosso do trabalho, mas há ali 20, 30% de certas situações que o Sintec, que a citologia convém estar lá. Mas pronto, agora vamos ver como é que é. Mas pronto, deixa já de estar a analisar a morfologia, as alterações. É novo. Passas agora só estar a olhar para. Isto já, eu já tenho aqui o Sintec há 3 ou 4 anos. Isto há 3 ou 4 anos que no Canadá é assim. No Canadá é a genotipagem, é a Sintec e a citologia. A citologia faz quando não existe ali. Imagina, no momento em que o HPV de alto risco é positivo, eles estão à espera que o Sintec também dê positivo. Se não dá positivo, eles fazem citologia só para confirmar. Mas na maioria das vezes, 90%. Porquê que eles fazem isto? Por exemplo, 90%, imagina, em 100 mil amostras, só 10 mil é que são positivas. HPV de alto risco. E dessas 10 mil, depois tens um pequeno número onde tens lesões. Percebes? Aqui depois ainda é isso, percebes? Então, é por ser positivo que tem lesão. Exatamente. É como o caso de normalmente se fosse o de RNA, era diferente. Se em 10 mil de RNAs positivos, tu com a certeza que isto era 10 mil casos positivos. Porque aí é a fase ativa. Aí tinhas de ter alterações, não é hipótese. Aí tinhas de ter alterações. Só que tu já viste a quantidade de pessoas que depois não estavam lá? O número é muito grande, é por isso normalmente eles preferem usar o de DNA. Por exemplo, tu podias fazer o de RNA se, por exemplo, a citologia fosse sempre feita, por exemplo, ou, depende, mas não faz muito. Não faz muito sentido. Porque convém a pessoa depois começar a ser vigiada, né? Se a pessoa está infectada por uma coisa, pode originar convém a pessoa estar a ver. Porque depois é assim, depois também depende da carga viral que está, é que estas máquinas nem sequer fazem isso. O Microsoft já faz. Diz a carga viral, diz se está infectado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quais é que são.
o da Sigino, o Clark, o Hybrid Spot, esses todos, o genotipagem total diz exatamente qual é o Cobas, por exemplo, o Cobas diz assim, o Cobas no máximo diz 16, 18 e outros. Pode ser os 16, pode ser os 8 e ainda pode ser os outros. O problema é que os outros, que são 12, eu não faço ideia se é um ou são os 12, ou são 2, ou são esses outros são só alto risco ou também podem ser baixo risco? Não, são todos de Alto risco? Ou seja, o de genotipagem parcial, parcial são todos de alto risco, são 14 de alto risco. Nos outros, normalmente, fazem genotipagem total, podia ser só alto risco, mas normalmente eles têm baixo risco e têm alto risco, temos dois juntos. Sim. Podes ter, por exemplo, 28 HPVs, podes ter, no vosso caso, no são 35. Sim. Então se for de baixo... Mas está misturado com os de baixo e com os de alto. Se for de baixo isto não... Que tem de fazer o total para se terminar se tem um HPV de baixo risco? Não, porque assim, o HPV de baixo risco não gera... Não gera lesão... Não gera maligna. É os condilomas. É por isso que normalmente o que está feito é os de alto risco é que interessam. Mas normalmente estes novos vêm um kit, aquilo já vem com tudo. Às vezes os estudos querem perceber quantas pessoas é que estão infectadas com HPV de baixo risco ou não, seja o que for. Mas o importante é assim, se a pessoa tiver de baixo risco nem sequer fica sinalizada para nada. O que fica sinalizado é quando a pessoa está com tudo de alto risco. Isso é que é um potencial O outro, a máxima lesão que pode dar é uma lesão. Então, Kito, vocês estão uma dúvida? Estão a ouvir tudo? Conseguem ouvir? Eu tenho. Quais é que são as dúvidas? Como é que é a lesão? O máximo de alteração que ele dá no baixo risco é o LC. Não pode ser mais do que isso. Sim, o outro pode Os dar... altos riscos, é como eu disse, não. O baixo risco pode não ter nada, acho que já o sinto. O alto risco pode não ter nada, acho que já o sinto. Acho que cagar assim, porque assim não. Eu gosto das... Está a ver? Os outros pode ter. Acho que não tem HPV. Vou mostrar aqui uma coisa para ver se aquilo que está aqui. É tipo isto aqui. Não, a cena é que eu estou só a ler, porque eu interiorizar esta memória. Ah, sim, a gente está a boca. É isto. Os outros é o alto risco. Quais outros? Quando não pode só hoje, não dá alto risco. Sim, são alto risco. Eles olham para 31, 33, São os outros de alto risco. São 14 de alto risco. São 14, que agora já aumentaram o número um bocadinho, mas sim. Mas as máquinas que usam, o principal é os 14. Agora não usam TikTok. Finalmente, mas eu já fiz a Eu não estou tipadas. Mas ainda não cheguei ao ponto de ver Tomates a vossa que mensagem. quase isto não, isto aqui é 10 depois duas ou três características, 10 outras características que tu tens o nome, Mas não vai dar merda. uma só resposta Pois sim, tu mandas rápida, toda a uma gente. linha, duas, depois tens 3 perguntas, já tens 24 ou 5. Mas as outras todas já tens Não é esta casa de banho. Mas aquelas perguntas que dás as características, nós temos que saber o que é, estudar as características mais comuns e mais evidentes. Eu dou características que vos ajudem a identificar alguém que não vou usar características Gerais, gerais. pois. É assim, imagina que eu vos dou para aí 5 características, por exemplo. Não. Mas há ali duas, São pode haver ali 2 ou 3. Pode surgir muita coisa, mas depois eu meto sempre pelo menos 2 que são muito específicas para uma coisa, não é? Talvez se diz xenofílica. Ai, olha, eu adoro ver os Pós-ex, publicados. glicogênio também não pode ser. Mas também não vai ser tão fácil. O alpério nuclear, por exemplo, vai em informação. Parecem boas publicações. Não, podia estar, alpério nuclear, aumento nuclear 2 vezes, pronto, coisas assim. Tens mais pessoas assim. Sim. Ok, estou Por exemplo, imagina que aqui vocês dissessem calcio com a colocitose. E não consigo.
Por exemplo, porque assim, se fosse só alcil, podia pôr 10 de cromatina grande, ligeiras irregularidades era grande no nuclear, aumento nuclear 3 a 4 vezes, e vocês têm alcil. Mas também podia pôr ali alterações muito semelhantes, mas depois tinha ali, por exemplo, binucleação, também existe informação, mas depois tinha algo para nuclear. Tudo que seja para nuclear é para o citose alcil. Ou seja, isto é exemplos de características. Agora imagina, vês características muito básicas, aldeia nuclear, aumento nuclear, binucleação. Isso sabes que é informação. Pois isso. Sim, Alfafilia. pode estar lá ou não. Pronto. Até posso pôr cromatina ligeira, que normalmente é quase tudo. Percebes? Ou seja, normalmente estão lá 2 ou 3 características gerais que podem estar em muita coisa, mas depois existem 2 ou 3 também mais específicas que o geral. Assim, nem eu adivinhava. Vocês tinha que aceitar 2 ou 3 respostas. Né? Ou seja, tem que haver sempre características específicas para quando vocês chegarem lá. Vai? Isso aí é sempre assim. Dizer a célula também. Sim, isso também dá. Ah, o tipo células, não está a razão. Também dá para tudo. Também dá. Em certas situações, se for com lesões, tem que pôr lá na mesma sala que essa, vocês não chegam lá, não é? Isso é aventura chamada. Porque imagina que era para dizer um asco cagado. Se ele dizer a sala, porque vocês chegam lá, se as coisas são quase iguais. Só dizer aqui. Por exemplo, se eu quisesse, vocês dissessem que fosse um asco cagado, como as características são muito semelhantes, se eu não dizer que é uma sala intermediária ou uma sala para basal, se for uma sala para basal, é um asco cagado. Se for uma sala intermediária ou superficial, é um asco. Também pode ter a rasteira e estar a dizer sala superficial ou para basal, não sei o que, isso é a mesma informação. Depois tem que ter, ou seja, a sala já vos dá uma pista do que é que poderá ser. Depois tem que olhar para as características. Isso também tinha algo perinuclear. Hã? Às dados também tinha Claro. Não, o que eu quero dizer é que, isto porquê? Porque já fiz isto assim, com a rasteira e o pessoal via, automaticamente punha logo alcil ou algacil ou acha, ou seja, o e nem sequer iam ver as características. Pois, também há essa. Estar lá a sala para basal ou a sala intermediária, não quer dizer que seja ascos ou ascagados, também pode ser alcil ou algacil. Apesar destas já existirem, nessas guias, se eu quiser, posso fazer assim dessa forma mesmo, ou se não digo só nas salas pavimentosas. Porque assim, alcil e agacil, se posso dizer a sala pavimentosa, apresenta estas já alterações. Pode ser qualquer. Porque aí o alcil e o agacil têm características diferentes. Então eu não preciso estar a dizer que se é para basal ou se é superficial. Mas eu posso pôr a mesma assim, para ser mais fácil tendo logo a sala, ou se não digo só salas pavimentosas. Mas as características que estão lá são óbvias de uma coisa ou de outra. Até pode ser o crescimento. Sim, também dá. Ou aderam, mas aí são é salas glandulares. Aí só pode ser 2. No agacil se eu queria pôr cromatina grosseiramente granular e eu pôr ligeiramente granular, uma coisa para distinguir. Sim, mas nunca tem só uma característica. Sim, porque tem outras. Sim, ou podia ter as irregularidades mais acentuadas e noutra, imagina, um tinha ligeiras irregularidades, outro tinha irregularidades da membrana nuclear, muitas irregularidades. Normalmente irregularidades já diz que são. Sim. Já nem é ligeiro. O alcil tem que ser sempre ligeiro, nunca são só irregularidades. Enquanto a partir do agacil já são irregularidades, ou são muitas irregularidades, ou irregularidades mais acentuadas. Depois tens aquele nível que vai desde irregularidades a grandes irregularidades. Apesar de que o carcinoma, normalmente, ou seja, o agacil pode ter irregularidades, ou seja, as maiores irregularidades da membrana nuclear que o agacil tem, aparece no carcinoma pavimento. Mas as irregularidades que, pelo menos, as mínimas irregularidades que o carcinoma pode ter na membrana nuclear, no agacil já não pode. O que quer dizer é assim, é o grau de irregularidade, ou seja, se o agacil tiver o seu grau de irregularidade máximo, o carcinoma,
Ou seja, pode ser semelhante às do carcinoma. Mas as do carcinoma, as normais que ela tem, o HSIL, ou o seu máximo, nunca aparece no HSIL. Por exemplo, o máximo de habilidades do carcinoma nunca aparece no HSIL. E mesmo as regularidades normais, normalmente não as vês no HSIL. Tem que ser mesmo já um HSIL quase a passar para um carcinoma. Isto é em termos de agressividade vamos supor que isto era o grau de irregularidade em que o HSIL, o máximo, era até aqui. Imagina, daqui a aqui. Vamos supor. E o do carcinoma podia ser daqui e apanhar um bocadinho dele ainda. Ou seja, há uma zona de irregularidade entre o HSIL que pode ser parecida à do outro. Mas é que isso que eu digo, no HSIL não tem irregularidades, agora a gente já sabe que o HSIL nunca pode ser, tem que ser já pelo menos o HSIL é sempre ligeiro, não é forte. Não acho que é muito ligeiras. Não acho que é normal a muito ligeiras. Mas no ASCH voltam a ser ligeiras. Ligeiras. É por isso que eu estava a dizer, se fosse para distinguir entre ASCH e ASCs, as salas, eu tinha que pôr sempre lá as salas. Ou seja, não podia só pôr salas pavimentosas e dar as características e vocês terem que adivinhar se era um ASCH ou um ASCH. Porque depois o que é que podia acontecer? Vocês até podiam pensar, a pessoa aqui deve ter o ALCIL ou o HSIL e ainda podia se induzir em R de outra forma. Mas também não se podem fiar só que, eu quero dizer, vai estar lá, deixando assim, a dizer só salas pavimentosas, ou salas granulares, ou mesmo a dizer o nome das salas. Mas quando diz o nome das salas, não quer dizer que só pode ser uma coisa ou outra. Eu digo, vão sempre, dá-vos uma pista logo, mesmo, convém ver as características, para confirmar. Pode ter uma pequena rasteira, né? Pode ter uma mais óbvia e pode ter outra ali uma outra com uma rasteira. Isso é maldade. Pois, Isso é maldade. Se chumbar, a culpa é sua. Falou para questionar isso. Está lá? O que é que eu digo aqui? Mas é por aqui, na vez. O campo iminente, este aqui, e está bem pelo iminente, é como os limites normalmente mal definidos, mas no campo diferenciado estão mais mal. Normalmente as características são muito semelhantes, ou seja, nós temos os nomes são quase iguais, mas já é mais acentuado. Mas é isso, o AQC, como o ASCH e como o ASCH. São situações em que as alterações não são suficientes em número ou em qualidade para serem nessas situações. E depois vocês não identificam isso quando vão ver a história. Na parte. Ou seja, basicamente é. Se tu souberes, sabes as características de uma antena ou de um pouco diferenciado, e depois basicamente é só fazer um downgradezinho um bocadinho menos, ou em termos de quantidade que se observa. Às vezes é saber, por exemplo, sei lá, se eu fizesse uma pergunta desse género, era nas salas endocefálicas, por exemplo, atípicas, a favor da reatividade, indico duas características quando passa para a favor do neoplásico. Sim, o citoplasma fica escasso, a cromatina granular com nuclear preeminente. O outro pode estar presente, pode. Certo? Sim. Se for, é tipo alta síntese de género. Sim, para mim. E faz mais sentido uma pergunta ser que esse género, do favor da reatividade para o favor do neoplásico, do favor ao neoplásico para o adenocarcinoma. Sim, mas faz mais sentido fazer o adenocarcinoma com os dois juntos, o adenocarcinoma com diferenciado e o carcinoma com diferenciado. Sim, ou mesmo do adenopulso ou o adenopé. Sim, eu lembro disso, porque o adenopulso é mais acentuado, essas coisas todas.
Tá? Mas não posso. Já estudei isto 2 vezes para as práticas e não tenho medo. E eram as minhas aulas, ficaram com atenção às perguntas que eu vou dando lá. Muito métodos. Das perguntas que eu fiz aqui na aula prática, quantas é que não estavam lá? Então sim, estão a ser a mesma coisa, não é? Quantas é que não estavam lá? Pelo menos, ou seja, aquilo dava aqui 22 ou 23 perguntas, pelo menos 17 ou 18 estavam lá. E sim, estão a ser as mesmas. Então a última folha então era chave batida, chave lâmina igualzinho e tal. Só aquela ao início das ligações também, sabe? Não faz as ligações eletrostáticas e assim. A parte inicial, aquelas perguntas mais coisas. Mas mesmo assim, eu que digo, aqui, se o pessoal tiver com atenção às perguntas, estava tudo lá. Estava tudo lá. Eu nunca vi mais. E na aula daqui de sítio tem outras coisas que eu vou fazer. Óbvio, não vou estar todas, porque eu não consigo fazer. No exame está quase para estar em todas, né? Mas aqui não. Aqui são mais pequeninas, depois faltam 20 e tal, 80 perguntas para não. Mas há perguntas que vocês sabem, que é o foco que estou sempre a falar, que vão ter que estar lá. O professor já avisou que aquela verdadeira não vai ser. Ah, está sempre. Acho que todos os anos, há anos que eu vi isso. Ainda estou à espera um ano em que a turma, mais de 50% da turma tenha um valor. Ainda não consegui. Mas sabes, é uma coisa que me faz confusão. Eu dar uma pergunta, dar a resposta, dizer que vale um valor e em 30 alunos não existir pelo menos 20, eu não digo a turma toda, eu já esperava a turma toda, mas pelo menos 20 alunos terem uma votação toda. E tu vais ver, estou a dizer isto aqui, na sexta-feira vão fazer o teste e quando eu for corrigir, eu aposto com vocês que não há mais do que 5 ou 6 que têm um valor, que têm a votação toda. Já começou a corrigir os métodos? Não vai ter isso completo. O dia que eu tiver mais de 20 alunos, deixo para aquela pergunta lá. Mas tu vais estar há anos, já há 5 ou 6 anos que tu vais Não, estar. mas a gente vamos ser bons para os nossos afiliados. Pronto, não é? Só confiar. Um dia e fazer o teste. Do teste tem 2 perguntas, 2 respostas. E quer ver quantos é que conseguem ter 20? Começar a fazer, sabe? Tens lá comigo. Eu mesmo assim, às vezes, os anos, os vossos casos confundem, as coisas perguntas lá, e mesmo assim conseguiram. Uma vez que eu vi, mais de 80 do meio teste, está bom. Isto vai ser só 17 18 segundos. Porquê? As respostas estão muito. Nem sequer sabem fazer uma